Olá, tudo bem? Desejo a vocês uma boa noite. Você que agora acessou esse vídeo, seja pelo canal do YouTube, seja por outras formas que esse vídeo alcançar você, saiba que quero deixar uma palavra abençoada para a sua vida. Quero que você venha meditar hoje comigo, nessa madrugada, na Bíblia Sagrada e deixar que o entendimento de Deus, deixar que o entendimento do Senhor chegue até a sua vida. Você que nesse exato momento pode estar desiludida, estressada, sem ânimo, sem vontade para viver. Você que hoje pode se encontrar em trevas, não saber mais onde pedir ajuda, não saber mais a quem recorrer. Às vezes na nossa vida, nós enfrentamos situações difíceis, situações problemáticas, do qual parecem que não há saída, do qual parece que nós não vamos encontrar a solução, a tão famosa luz no fim do túnel. Mas eu quero te dizer hoje, nessa noite, meu amigo, minha amiga, você que me acompanha, você não está sozinho, que existem homens, que existem mulheres de Deus dispostas a orar por você, a estender a mão, a levar, a apresentar você um Deus que é todo-poderoso, que é magnífico, que é belo, que é cheio de glória, cheio de luz, cheio de verdade. E esse poder ele não vem de nós. Você que me acompanha, você que me assiste, você também pode assistir outros pregadores, você também pode acompanhar outros pastores, homens e mulheres de Deus, seja presencialmente numa igreja ou através dos vídeos como esse meu agora no YouTube ou em outras plataformas digitais ou televisão. Só que esse poder que esses homens, essas mulheres de Deus têm não é nosso. Esse poder ele não vem de nós. Ele nos é dado, ele nos é concedido. É um poder espiritual. É uma autoridade divina que vem do Senhor para as nossas vidas, para que nós façamos uso dele, desse poder, dessa tal autoridade. E aquilo que norteia, aquilo que nos ensina como viver de acordo com aquilo que recebemos de Deus é a própria Bíblia Sagrada. Então, o que eu quero dizer para você, quando um homem ou uma mulher de Deus se coloca para orar por você, esse poder não vem de nós. Quem dera. Nós mesmos, por nós mesmos, não temos poder para mudar nossas vidas. Nós não somos mágicos. Nós não temos superpoderes. Não somos como donos de lâmpadas mágicas. Nós não somos gênios da lâmpada. Nós não temos esse poder para mudar nem mesmo as nossas vidas e nem a dos outros. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele falou uma vez, disse o seguinte: vocês não têm poder para acrescentar um fio de cabelo em vossas cabeças. Vocês não têm poder para acrescentar uma semana de vida nas suas próprias vidas. O que ele quer dizer com isso? Se você estiver prestes a morrer num leito de hospital, que você sozinho não tem poder para estender sua vida, para fazer que você viva por mais 15, 20 anos. Ele quer dizer que nós não temos esse poder. Moisés, quando ele abriu aquele mar vermelho, o poder não era de Moisés. Se fosse de Moisés, ele não tinha abrido só um, ele teria abrido vários. Deus não teria falado para ele estender o cajado. Moisés não teria olhado para Deus antes de agir. Se o poder viesse de Moisés, ele teria abrido o mar vermelho por vontade própria, por mérito próprio dele. Mas não foi assim. Porque esse poder ele não vem de nós. Ele nos é dado, ele nos é entregado
por Deus, para que depois homens e mulheres revestidos da glória de Deus, da autoridade divina, venham levar o ID, levar o conhecimento, pregação, libertação. Para você que me assiste, que me acompanha, se um dia você já foi da igreja, se um dia você já foi usado, você sabe que essa glória, você sabe que essa unção, essa autoridade, ela não é sua. Você sabe que ela foi te dada para uma missão, para um fim. Os dons ministeriais do Espírito Santo são para que nós venhamos utilizar, para que nós venhamos fazer uso deles em favor de Deus, em favor do reino do Senhor, que é para ganhar almas. Por isso, meu amigo, minha amiga, eu quero te dizer nessa noite é que eu, assim como outros pregadores e tantos outros cristãos que têm seus ministérios ativos, esse poder, essa autoridade não vem de nós, mas vem do Senhor, vem de Deus. O que eu quero te dizer é que esse poder não é nosso, ou seja, assim como um dia nós recebemos, assim como um dia esse Espírito, essa autoridade, essa unção esteve sobre nossas vidas, ela também pode estar na sua. Ela também pode chegar até você. Dê um amém, diga um amém se você concorda, se você crê. Dê um aleluia por essa bênção. Porque tudo isso, ela está acessível. Todo esse poder, esse reino do Senhor, essa glória está acessível. Por quê? Porque Jesus Cristo veio e morreu por nós lá na cruz do Calvário. O véu se abriu de cima a baixo, se rasgou, demonstrando que agora eu e você podemos ter acesso ao Pai. Porque Jesus Cristo, quando ele morre na cruz do Calvário, ele leva o seu, o meu, os nossos pecados. Amém? Diga um amém se você concorda, se você crê. O que isso quer dizer? Que eu e você, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, somos lavados. Nós podemos nos tornar novas criaturas, uma nova criação do Senhor. Não precisamos mais viver em trevas, não precisamos mais viver atribulados, abatidos. Não importa qual seja a tua situação. Eu venho aqui te dizer como um crente, como um cristão que tem fé, que crê e que já teve experiências pessoais com o Senhor, no quesito glória e poder do Espírito Santo, para te dizer, meu amigo, minha amiga, que existe algo espiritual, uma força que vem de Deus para a sua vida, para te ajudar, para te libertar. Não ache que isso é emocionalismo, não ache que isso vem do coração. Porque nada do que eu prego, nada do que eu vivo vem do meu coração. Porque eu, de mim mesmo, não tenho poder. E isso eu reconheço. Eu não poderia fazer nada se não fosse a minha fé. A fé que nós temos em Deus, mas eu te faço uma pergunta, eu deixo uma análise, uma reflexão em aberto, para que você medite junto comigo e pense no seguinte: será que é suficiente somente nós termos fé? Será que é suficiente nós termos somente a crença? O que você acha? Porque eu vou te dizer agora, não é somente você ter a fé, não é somente você crer, mas é em quem você crê. É onde está depositada a sua fé. Onde você deposita? Qual é a base para que sua fé seja exercida? Eu vou te dizer a minha, do qual eu acho que é a correta, que é a Bíblia Sagrada. Você pode crer em muitas coisas, você pode acreditar em muitas coisas, mas não significa que através dessa fé, da sua crença, do que você deposita, não significa que vai acontecer. Significa que é uma verdade, não significa que é fundamentada em algo sólido. Significa que é uma crença, que é uma fé. Existem pessoas, por exemplo, que leem um livro da Rhonda Byrne, O Segredo, chamado de O Segredo, que diz que
Os pensamentos bons, pensamentos felizes, atraem coisas boas para sua vida e você consegue crescer, consegue enriquecer. Existem pessoas que podem acreditar nesse livro, existem pessoas que podem ler esse livro, como eu já disse, sei o que está informando nele, e viver fazendo daquele livro a sua base de vida. Mas o que eu quero te dizer é que, assim como aquele livro que traz questões para que a pessoa se baseie e deposite sua fé, eu apresento para vocês também a Bíblia Sagrada, que, na minha opinião, é a palavra de Deus viva e é a melhor que você pode seguir. Isso eu estou dizendo para você que quer conhecer de um Deus do qual a Bíblia Sagrada diz, do qual a Bíblia Sagrada aponta. Não estou querendo levar você para um caminho onde eu vou estar falando as coisas de mim mesmo, onde eu vou te levar para as coisas do mundo, onde eu vou te levar para as coisas erradas dessa vida. Eu estou te apresentando uma fé fundamentada na palavra. Você que começou a acompanhar meus vídeos desde o primeiro que eu publiquei, sabe que todas as minhas reflexões elas estão vindas da Bíblia. Porque é esse o meu objetivo. Como um cristão, como um crente no Senhor, eu vim te passar uma palavra de fé, uma palavra de cura, de incentivo, de ânimo. Você pode achar que não, mas esse vídeo, essa conversa entre nós dois já está ungida pelo Espírito Santo. Por que eu começo fazendo uma análise, uma conversa do que se passa na sua vida, na nossa, no mundo, às vezes, nesses vídeos? Por quê? Porque eu sei que em algum lugar, alguém pode estar passando por isso. Em algum lugar, nesse exato momento, alguém pode estar depressivo, querendo se matar, vivendo um caos na sua vida, vivendo desordem, vivendo desânimo, tristeza, pensando constantemente na morte. Nesse exato momento que você assiste esse vídeo, o espírito da morte poderia estar sondando você, poderia estar rondando você, a sua casa, para querer te matar, para querer levar a sua alma para o inferno. Mas só o fato de Deus estar me usando, me colocando diante desse aparelho que filma, que faz filmagem, para que eu possa publicar esses vídeos para você assistir, onde quer que seja, só o fato de você ouvir minha voz, de você estar assistindo esse vídeo, pelo poder e na autoridade do nome de Jesus, esse espírito da morte é repreendido da sua vida. Você pode ter recebido agora, nesse exato momento, uma salvação, um livramento na sua vida, na sua casa, só por conta desse vídeo. Porque às vezes a gente não crê naquilo que a gente não vê. Às vezes Deus, o Espírito Santo, pode estar te guardando de coisas tão graves, porque Ele não quer o teu mal. E você sabe que isso é verdade porque o Espírito Santo testifica no teu espírito, no teu interior, e você sabe que isso é uma verdade. As pessoas às vezes não têm conhecimento das Escrituras Sagradas e por isso elas não podem experimentar níveis sobrenaturais profundos com Deus, porque elas ainda não estão prontas. Algumas pessoas ainda não conhecem bem da Bíblia, ainda não conhecem direito das Escrituras do Senhor. Eu também sou um estudioso da Bíblia, sempre eu tento buscar revelações, sempre eu tento ir mais a fundo no que o versículo quer me dizer, no que o versículo quer passar. Num vídeo anterior que eu passei para vocês sobre Gênesis, trouxe um retrato para vocês de como era a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Expliquei para vocês que ela estava vazia porque ela não tinha forma. Deus ainda não tinha dado forma a ela, por isso ela ainda não podia ser cheia. Ela estava em trevas, a ausência de Deus, porque o mal não foi criado como substância. O que isso significa? Que eu sei que ainda existem pessoas nesse estado. Eu sei que existem pessoas que ainda estão assim nesse exato momento. Você que acha que o governo está
desgovernado. Os políticos só roubam, só fazem isso e aquilo. Ninguém liga para você, ninguém te estende a mão. Ninguém chega com você com um prato de comida, com um pão, com água, perguntando se você está bem. Às vezes seus familiares te abandonaram, às vezes seus amigos não ligam para você. Você pode estar aí caindo agora em recaída, cheirando cocaína, fumando maconha, se embebedando, fumando crack, considerado pelas pessoas um noiado, uma pessoa sem trabalho. Não quis utilizar a palavra pejorativa agora. Ou seja, para muitos você já foi esquecido, já foi largado, abandonado. Por que eu falo com você? Davidson, por que tu se preocupa com essas pessoas? Por que tua pregação é para essas pessoas nesse estado? Por que você começa focando nelas? O que eu respondo? A verdade é que o evangelho é para todos. Mas por que eu trago primeiro para você? Por que eu apresento para você com urgência? Você que pode estar precisando de uma ajuda agora. Por quê? Porque Jesus Cristo mesmo falou. Os que estão sãos, os que têm saúde, eles não precisam de médicos. Os que são ricos, bilionários, trilionários, não precisam de dinheiro. Já são ricos. Os que precisam de cura, os que precisam de luz, de libertação, não são os que estão bem de saúde. Não são os que já têm uma vida boa, uma vida maravilhosa, com Jesus ou não. Eu quero te dizer que Jesus, quando ele diz os pecadores, eles não necessitam de perdão. Na verdade, os pecadores é que necessitam de perdão. Então, se Jesus tivesse vindo para uma pessoa rica, com muito dinheiro, falam no quesito dinheiro, ouro, prata, aquela pessoa já era rica, não iria necessitar de dinheiro. Não ia necessitar que Jesus fosse lá com ela para enriquecer ela ainda mais. Uma pessoa que já está bem de saúde, uma pessoa que tem saúde para dar e vender, ela não precisa de cura. Uma pessoa que já tem sua família bem organizada, estruturada, seus filhos, suas filhas na faculdade, fazendo intercâmbio internacional, viajando para outros países, para a Europa, se formando, tendo ótimos empregos, tudo indo muito bem, negócios da família abençoados, graças a Deus. Esses já estão bem. Jesus poderia melhorar? Poderia, porque Jesus consegue aperfeiçoar qualquer coisa. Mas esse não é o foco. O foco é os que mais precisam. Você consegue me entender, você que está me ouvindo? O que eu quero dizer com isso? Que Jesus vai com os que mais precisam, com aqueles que estão necessitando, com aqueles que estão abatidos no fundo do poço, às vezes chorando. Você que pode se trancar no quarto escuro, no banheiro, usando drogas, usando heroína, aplicando cocaína cozinhada na sua veia. Você que já teve várias overdoses aí na sua vida e até hoje não morreu. Você diz que vai parar, você diz que quer parar, mas não tem forças. Acaba caindo em recaída. O Estado finge que não olha, o governo que não ajuda, sua família que te abandonou, teus amigos que estão longe. Porque para muitos você só vale quando você tem dinheiro. Quando você tem dinheiro para estar nas festas, para bancar as bebidas, para bancar as prostitutas, para bancar as drogas. Aí você é considerado. Aí você é visto como um rei. Te colocam num pedestal. Aí você é considerado por todos, bem visto por onde passar. No meio dos seus camaradas, diga-se de passagem. Mas quando você recai,
quando você tem uma recaída, quando você está mal, quando você fica triste, depressivo, quando você se sente vazio, desesperançoso, quando as trevas vêm, aí você reconhece que você está só. Você que pode chorar. Algumas pessoas não reconhecem, algumas pessoas não choram porque tem coração duro, coração de pedra. Até nisso, a falta de humildade pode impedir que Deus chegue na sua vida. Você pode achar que você é o super-herói, que você é forte, que nada nunca vai te abater, que você vai sempre vencer, que você vai sempre ganhar. Você não precisa de Deus, não precisa da Bíblia Sagrada, não precisa da igreja para te falar nada. Ou seja, às vezes o teu estado está aí, na lama, na sarjeta, no fundo do poço. Mas às vezes você não dá uma oportunidade para Jesus entrar e mudar a sua vida, mudar a sua história. Você que pode estar aí cortando os seus pulsos porque um relacionamento seu terminou, sua namorada, seu namorado te deixou. Você que perdeu um filho, que estava grávida e por algum motivo perdeu seu filho ou sua filha. Agora você ficou triste, depressiva, não tem mais vontade de viver, só vive chorando, se lamentando nos cantos. Ou seja, são tristezas que entram nas nossas vidas por circunstâncias da vida, que é comum. Mas eu estou te falando que você não precisa conviver com isso. Isso não precisa estar na sua vida. Na verdade, Jesus morreu na cruz do Calvário para quê? Para que justamente isso não estivesse na sua vida. Porque não é para estar. Ele veio, morreu naquela cruz, sangrou por você. Ele foi humilhado. Ele foi açoitado nas costas. Cuspiram nele, zombaram dele, humilharam ele. Mas mesmo assim ele não desistiu. Não desistiu de mim, não desistiu de você. Ele carregou aquela cruz. Imagine Jesus caminhando passo a passo, carregando aquela cruz, ali sangrando, talvez febril, porque você sabe que quando você tem alguns ferimentos, seu corpo reage, pode ocasionar febre, talvez ali febril, com as costas doendo, ardendo, pedindo misericórdia, socorro no interior dele, porque Jesus era humano. Não pense você que Jesus era como um Superman, um super-homem, um homem de aço que nunca sentiu dor, que jamais se abatia, não. É por isso que a Bíblia deixa registrada lá no Getsemane, quando ele vai orar, ele leva os seus discípulos para ir lá orar com eles, que os 3 discípulos deles acabam dormindo. E enquanto ele estava orando ali, ele falou: Senhor, Pai, se for da tua vontade, se puderes, afasta de mim esse cálice. Ali é descrito que Jesus estava suando sangue, porque ele sabia o que ele ia passar lá na cruz do Calvário. Que ele ia ter uma morte de cruz, que iam açoitar ele, iam humilhar ele. Pensa comigo a santidade de Jesus. Ele sendo exposto ali para aquelas pessoas, deixaram o Senhor Jesus nu, com seus órgãos genitais para fora. Não acredite quando digam que colocaram pano nos órgãos genitais dele. Então colocaram ele ali humilhado. Você ia gostar se tirasse a sua roupa em público para milhões de pessoas verem? Tirar a sua roupa, a sua vestimenta e deixar exibir na televisão com milhões de pessoas assistindo? Você ia gostar? Você não ia.
Assim como fizeram mal para Jesus, existem pessoas que fazem mal para muita gente, para muitas pessoas. Mas o que Jesus nos ensinou? A amar o próximo. Se alguém bater na tua face esquerda, dê a direita. Se alguém te falar para andar 1 milha, ande com essa pessoa 2. Se alguém quiser roubar, tomar sua capa, deixe que leve também a túnica. O que significa? Eu vou trazer uma palavra mais simples para você. Se alguém quiser roubar sua camisa, deixe que leve também o chapéu. Se alguém quiser roubar sua calça, deixe que leve também o tênis, o sapato. Para quê? Para que a gente não fique respondendo o mal com o mal. Então o Senhor Jesus Cristo, ele vem para morrer ali naquela cruz do Calvário. Não é uma morte qualquer, não é uma morte sem motivo, não. É para que você, todos nós, pudéssemos ter a oportunidade de sermos salvos. É através do sangue dele que recai sobre nós, que faz que nossos pecados sejam retirados. Já falei aqui com vocês uma vez que no Antigo Testamento, o sangue que o sumo sacerdote, o sangue das ofertas, dos bois, dos cordeiros que os sumos sacerdotes ofertavam, seja no sacrifício diário no altar, ou num sacrifício anual, no dia de Yom Kippur, que ele adentrava no Santo dos Santos para fazer a expiação, para matar aquela oferta, aquele sacrifício no altar do Senhor, em favor do pecado do povo. Só que o que acontece? Aquele sangue, ele não retirava os pecados do povo, apenas cobria. O que significa cobrir? É que era temporário. Os pecados ainda estavam lá. Expliquei para você que vem originalmente de Adão e Eva, quando pecaram no jardim, que ficava no Éden. Se você for reparar bem, o Éden era um local e o jardim foi colocado no Éden. É onde eu quero chegar com vocês nessa leitura, nesse estudo. Mas primeiro eu estou trazendo aqui para você uma revelação, uma descrição do que é o Evangelho, para que você entenda. Pastor, por que você às vezes fala e não mostra o versículo? É porque aqui, irmãos, eu estou sendo usado, estou ministrando para você, através do Espírito Santo, o que ele me diz para te dizer. São muitos pontos da Bíblia. Eu te falo essas coisas porque eu já li. Alguns pontos do que eu te falo vão se encontrar em Romanos. Eu já citei pontos aqui do que está em Apocalipse. Você também precisa ler o Evangelho para você conhecer a caminhada, a história de Jesus, como foi a sua crucificação. Ou seja, eu já tenho uma longa história de caminhada no cristianismo. Por isso que algumas coisas eu consigo entender, eu consigo interpretar e consigo dizer aqui para você. Por isso que alguns versículos eu não exponho todos, do qual eu mostro aqui para vocês. Eu separo alguns quando vou fazer o vídeo, mas essas revelações, você que me ouve, você sabe que elas estão na Bíblia. Quando você for ler, você vai lembrar. Verdade, o pastor falou isso daí. O Davidson ensinou lá no vídeo. E aí quando você lê, você vai ver que o que eu estou te falando é o que já está lá. Eu só não estou agora expondo nesse momento. Porque seriam muitos versículos, eu teria que separar vários. Tudo para te dizer o quê? Por exemplo, esse ensino de que os sacrifícios que o sumo sacerdote faziam, dos bois, das ovelhas que eram mortos, dos cordeiros no Antigo Testamento, eles cobriam o pecado do povo porque era temporário. O sacrifício de Jesus que é o definitivo. Isso que eu estou falando para você está em Hebreus. Se você for ler Hebreus e estudar, o sacrifício de Jesus
é o definitivo, não tem outro depois de Jesus. Tanto que, pela ordem de Melquisedeque, o Senhor Jesus Cristo aí se torna um novo sumo sacerdote, maior e melhor do que o sumo sacerdote que vinha do sacerdócio levítico. Levi era uma das 12 tribos de Israel, e a partir dele veio o sacerdócio levítico, porque os sacerdotes, sumos sacerdotes, só poderiam ser da tribo de Levi. Jesus Cristo, ele é da tribo de Judá. São outros pontos que, com calma, eu quero adentrar com vocês em entendimento, mas o que significa isso? Aquele sacerdócio levítico, como você já deve ter ouvido falar, os levitas tinham os sacerdotes que serviam ao altar, do qual eles faziam o sacrifício dos cordeiros, dos bois, dos animais, enfim. E também tinha os levitas, que eram os que iam louvar a Deus com harpas, com instrumentos musicais. Ou seja, hoje em dia, quando você vai numa igreja e você escuta falar sobre os levitas, que são os ministros de louvores da sua igreja, da igreja local, tecnicamente, eles não são levitas de fato. Porque para ser levita tem que ser da tribo de Levi. Tem que ser hebreu de sangue, descendente de Abraão. Tem que vir da tribo de Levi. Só que esse sacerdócio de Levi, sacerdócio levítico da tribo de Levi, ele já foi extinguido, ele não existe mais. O sacerdócio levítico, ele reinou só até o último livro do Antigo Testamento. Se não me falha a memória, é Malaquias, que é o famoso, onde está o famoso versículo que diz, Malaquias 10:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, fazei prova de ministro, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e sejam derramadas sobre vocês bênçãos sem medidas. E é também onde ele diz que Elias, ele iria reencarnar, iria vir novamente. Também já é outro assunto, porque Elias é João Batista. Só que você pode se perguntar, pastor Davis, Elias é João Batista encarnado? Que eu diria para você, com base nos meus estudos, que não é. Que João Batista, ele não é Elias encarnado literalmente, mas significa que os ministérios deles são parecidos. Eu também já tive essa dúvida. Por isso que eu estou falando para você que algumas coisas do qual eu falo, que eu ensino, é porque eu já estudei, eu já estive diante desses conteúdos, dessas passagens. Então, quando João Batista surge, é porque os ministérios são parecidos, que os ministérios são semelhantes. João Batista vem para apresentar, preparar o caminho ali ao povo, para que depois viesse Jesus. Tanto que o próprio João Batista diz, depois de mim vem aquele que é superior, que é maior, que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ou seja, ele quis se colocar ali como menor. É uma exaltação. Para você ter uma ideia, eu amo tanto esse versículo. Quando eu estou na igreja, quando eu estou adorando, quando eu estou buscando o Espírito Santo, e Jesus se revela diante de mim, quando Jesus se coloca diante de mim, e eu digo para ele, Senhor, eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias, porque para mim Jesus é muito maravilhoso. Para mim Jesus é a melhor pessoa do mundo. É com quem eu posso contar de dia, de noite, de tarde, mesmo quando eu peco, mesmo quando eu erro. Por isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã,
Eu não vim te apontar o dedo. Eu não vim aqui para apontar o dedo na sua cara para te dizer: você errou, você pecou, você falhou, você vai para o inferno, você é isso, você é aquilo, não tem mais chance para você. Como se eu ou como se alguém fosse perfeito. Você sabe que eu e você não somos perfeitos, você sabe disso. Não adianta tentarmos mentir, não adianta nós tentarmos nos enganar. Aquele que diz que não tem pecado, esse é mentiroso. Porque eu, você, todos nós falhamos. Todos nós. Não existe ninguém, não existe ninguém perfeito nesse mundo. Além do Senhor Jesus Cristo, um único. Então, o que acontece? Quando eu reconheço a grandeza dele, eu gosto muito. É porque eu estou reconhecendo que ele é maior. Porque às vezes, como eu falei para você, algumas pessoas têm coração de pedra, coração duro, e não reconhecem o quão grande é o Senhor. Quando eu estou na igreja, eu me ajoelho, eu me prostro no momento de adoração, de busca. Digo isso para você no momento ideal de louvor, quando nós estamos adorando na igreja. Eu sei que você ama a Deus, que você adora a Deus, mas também não precisa fazer escândalo na igreja, também você não precisa exagerar. Não precisa rodopiar, pular, fingir que fala em línguas quando você não estiver falando. Por quê? Porque isso aí não agrada a Deus, isso aí não é um culto racional. Um culto racional é quando você está consciente, quando é um momento propício. Se é o momento da palavra, escute. Dê um momento de... Se no momento da palavra você sentiu vontade de chorar, você ali está tomada do Espírito Santo, chame o obreiro, a obreira, chame o diácono, converse com eles, fale com eles. Não interrompa o seu pastor que está pregando, porque o pastor que está pregando, ele está ministrando ali a palavra do Senhor. Mas para isso tem os obreiros, tem as obreiras, os diáconos, diaconisa, ou um líder da sua igreja, que você sabe que é líder. Não vá com qualquer um, porque nem todo mundo vai estar no espírito e vai te entender. As pessoas vão começar a falar muitas coisas. Tem cristão que é chamado de doido, de maluco, de perturbado, de lesado, de lelé da cuca. Por quê? Porque algumas coisas que acontecem nas nossas vidas, para quem é cristão, no meio espiritual, que para você entender, você tem que estar de acordo com a Bíblia. Tem que conhecer a Bíblia Sagrada. Por isso que as pessoas podem ser enganadas. As pessoas podem ser ludibriadas. Por quê? Porque elas não têm conhecimento da Bíblia. Aí quando acontece alguma coisa, quando surge algo dentro da igreja, aí a pessoa não tem conhecimento se aquilo é certo, se aquilo é errado, se faz sentido, se não faz. Por isso que eu estou dizendo para você, Jesus, ele é a nossa luz. Se você for ler lá em Salmos, diz assim: lâmpadas para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra. Quem que é a palavra de Deus? Que é o verbo. Em João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem que é o verbo? A palavra. O verbo é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele não era um humano antes de se encarnar. Não. Ele era o verbo, ele era a palavra do Senhor. Olha a definição que eu vou te dar agora. Quando uma pessoa é muda, quando uma pessoa não sabe falar e só gesticula e faz gestos, não é verdade que é mais difícil entender o que a pessoa quer falar ou expressar, que ela quer comunicar? Não é que é verdade que é mais difícil? Quando uma pessoa é muda e ela não sabe falar,
ela nem em Libras sabe dizer, nem em Libras sabe falar, ou seja, a comunicação ela fica difícil, porque o canal da comunicação não é compatível, é obstruído, não tem como a pessoa entender. E não é verdade quando a gente fala, a gente expressa um pensamento, embora tenha gente que fale sem pensar. Mas o certo é tu pensar e depois tu falar. Porque tu pensa no que tu quer comunicar, tu pensa o que tu quer dizer, aí quando tu fala, aí tu tenta explicar para a pessoa, o ouvinte, o receptor, porque você é o emissor da mensagem. O emissor porque sai de ti, você emite. O receptor é aquele que vai ouvir. O receptor é aquele que vai ouvir e tentar decifrar a sua mensagem. A mensagem é o que você está falando, é o que você está transmitindo. Qual é o canal? Aí que entra o canal vocal. Na verdade é da nossa voz, é a palavra. É o canal da comunicação, da palavra que nós estamos utilizando. O que acontece? Os pensamentos de Deus, se você for lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, e disse Deus, haja luz e houve luz. Aí eu digo para você, como foi a estrutura para que isso viesse a ocorrer? Qual é a estrutura? Será que Deus falou sem pensar, como muitas pessoas por aí? Tiago vai dizer que se a gente não controlar a nossa língua, que é até interessante a gente analisar. Se você tiver com a sua Bíblia, abre comigo em Tiago. Tiago, Novo Testamento, e diz assim. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. No versículo 2 ele diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, o que, pastor, pregador, o que seria o tropeçar no falar? Tropeçar no falar é quando você fala sem pensar. Quando você diz algo que depois você se arrepende. Uma vez, estava numa pregação, estava num culto da igreja, e o pastor pregou, falou a seguinte coisa. Nessa vida, existem três coisas, que uma vez que elas são lançadas, elas jamais voltam, não tem como elas recuarem, não tem como elas voltarem, uma vez que elas são lançadas. Aí então o povo perguntou, pastor, o que é? Fala pra gente. Aí o pastor disse o seguinte, primeiro, uma flecha lançada, tem que dizer quando um arqueiro lança uma flecha e ela vai, e aí ela já não volta. Foi lançada em linha reta. Uma vez que ela foi lançada, ela segue o destino dela. Pastor, qual que é a segunda? Aí eles falaram, a segunda é uma oportunidade perdida. Uma oportunidade que você deixou passar lá atrás. Sabe aquela oportunidade que você para e pensa assim, caramba, se eu pudesse voltar no tempo, eu iria aproveitar. Caramba, eu não fui naquele trabalho, eu não fui lá naquele evento, eu não fui lá naquele concurso público. Eu não estudei quando eu devia estudar, eu larguei a faculdade, eu larguei o ensino médio. Olha, se eu tivesse continuado, hoje minha vida seria diferente, eu teria aproveitado
aquela carreira, aquele comércio, aquele negócio, hoje em dia eu estaria bombando, eu estaria mega estruturado. Ou seja, a oportunidade foi perdida, não volta mais. Não tem como voltar no tempo. Quem dera. Quem de nós nunca pensou em voltar no tempo? Seja sincero, você que me ouve, você que me assiste. Quem nunca desejou voltar no tempo? Pastor, queria voltar lá atrás, lá no tempo, quando eu era criança, que eu lembrei que eu fiz uma coisa e eu poderia ter feito de outro jeito. Se eu fizesse de outro jeito, hoje eu estaria com a minha vida diferente. Tem pessoas que dizem, eu queria voltar lá em 2009, porque daí eu investiria tudo em Bitcoin. Compraria todos os Bitcoins que eu conseguisse, investiria todo o meu dinheiro, venderia minha casa, meu carro e compraria Bitcoins. Hoje em dia eu seria a pessoa mais rica do mundo. Ou seja, essa oportunidade já passou. Você consegue entender? Eu estou rindo porque a situação que eu expressei, que eu comuniquei, ela é engraçada. Mas se você for também levar para uma questão mais séria, aí a graça pode diminuir, pode perder um pouco mais do seu poder. Por quê? Existem pessoas que deixaram passar oportunidades importantíssimas. Oportunidades que realmente foram perdidas por imaturidade, porque não pensou bem, não pensou direito. Mas calma, meu amigo, minha amiga, não se desespere, ainda tem Jesus para entrar na sua vida. Profetizo agora na sua vida, em nome de Jesus, abra seu coração para receber, que as oportunidades que você perdeu no passado, do qual você pode ficar se lamentando uma vez ou outra, de vez em quando, nesse exato momento Jesus está te dando uma oportunidade ainda melhor. Dessa vez você vai agarrar com fé, com força. Sua vida vai ser mudada e transformada. Dê um amém, dê um glória a Deus, um aleluia. Porque essa palavra, ela veio direto para você. Do próprio Senhor Jesus Cristo dizendo para ti. Você nunca mais vai chorar por causa dessa oportunidade perdida. Você nunca mais vai chorar por causa dessa oportunidade que você deixou passar. Muito pelo contrário. Você vai se alegrar numa nova oportunidade. Deus vai abrir uma porta para ti. Já abriu. Tremenda, grandiosa. Eu profetizo na sua vida coisas boas, coisas grandiosas, porque o meu Deus, ele é grande. O meu Deus, ele é muito grande para mudar a tua vida e te dar mais do que tu quer, mais do que tu imagina. Porque o meu Deus, ele tem capacidade não só para mudar a tua vida, mas de milhões. Assim como ele muda todos os dias. Não pense que é só eu, que é só você que está diante dessa palavra, não. Porque Jesus Cristo ele morreu há 2000 anos atrás. E a partir dele veio o Novo Testamento. Mas já tinha pessoas que criam há muito tempo atrás, desde o Antigo Testamento. Abraão era rico. Israel ficou rico. Isaac prosperou. José, Josué, Caleb, Moisés. Moisés talvez nem tanto ali naquele momento que ele estava no deserto. Mas ainda assim, existem outros, como por exemplo Jó, dos mais ricos do Oriente. E depois ele ganhou em dobro. Imagine isso, ele já era o mais rico do Oriente e depois ele ganhou em dobro. Ele ficou 2 vezes mais rico do que ele já era, e ele já era o mais rico do Oriente. Imagine isso. É muito dinheiro. Existe uma pregação dentro de Jó, que eu ainda não apresentei, que eu ainda não ministrei com cuidado, com maestria para vocês, mas que é o seguinte: você já parou para pensar em quanto custa uma cabeça de gado? Se tu for pesquisar aí, pode dar muito mais de R$100, muito mais de R$200. Uma cabeça de gado, um gado. Filhote ainda. Imagina os adultos. E eu quero te dizer, nessa noite, trazer essa reflexão. Pense uma coisa comigo.
Quando você vai no supermercado e você compra de 1 quilo de filé, 1 quilo da melhor carne ali que você encontra. Aí você vai ver o preço, R$ 50, um exemplo, R$ 50. Ou 30, mas vamos pegar R$ 50 como exemplo. 1 quilo de carne. Você pagou R$ 50. Não é verdade que aquele 1 quilo de carne é mais do que o suficiente para você comer naquele dia? Eu digo só para você, sem as pessoas ao seu redor, sem seus filhos, suas filhas, seu marido, esposa, só para você. 1 quilo de carne, 1 quilo. Junto com arroz ou feijão, 1 quilo ali de carne para comer num dia só. É muita carne. É muita carne, não é verdade? Para comer uma pessoa só. Não estou falando para toda a sua família, estou falando só para você. Aí o que significa isso? Não é verdade que quando você vai todos os dias comprar carne, o seu dinheiro pode acabar? Imagina, todos os dias você vai lá na açougue e compra R$ 30 que seja o quilo da carne. Vamos jogar aqui R$ 30. Se todo dia você fosse lá comer 1 quilo de carne, porque vai do apetite de cada um, né? Às vezes 1 quilo dá para 2 dias, 3. Mas vamos supor que tu consiga comer 1 quilo todo dia. 1 quilo de carne. Aí você vai lá e compra R$ 30 todos os dias. O que significa aqui? Todos os dias tu vai ter que comprar alimento para você. Esses R$ 30 em 10 dias vão se tornar 300. Em R$ 20, 600. E em 30 dias, aquele dinheiro que você vai gastar o mês todo para comer 1 quilo de carne todo dia, vão se tornar R$ 900. Você vai gastar R$ 900 só com alimento durante um mês. O que significa? Que Jó, quando ele tinha ali mais de 10 mil cabeças de gado, uma cabeça de gado que ele podia matar e comer, deveria ter uns 20 quilos ou mais. Uma cabeça de gado, um boizão grande, dá mais de 1 quilo. O que ele quis dizer? Na verdade, o que ele quis dizer não. O que significa, pastor? O que o senhor quer falar? É que aqueles 10 mil bois que ele tinha para comer, significa que ele tinha sustento para comer, se alimentar, por 10 mil dias. Ou mais. Você conseguiu entender, pegar a linha de raciocínio que eu quis te dizer? Se todo dia Jó fosse comer um boi, se Jó fosse comer um boi por dia, ele ia ter 10 mil dias para comer todo o gado que ele tem. E o que significa? Se nós pegar 365 dias para 10 mil, nós estamos falando mais de 10 anos. Mais de 10 anos, se não me falha a memória. Desculpa se eu estiver fazendo o cálculo errado. Quero 365 dias. Vamos pegar só 300, que dá um ano. Em 10 anos, se eu tiver correto, dá 3 mil dias. Verdade? Certo? Se for comparar um ano de 300 dias, multiplicando por 10, dá 3 mil. Ou seja, então ele tinha alimento ali para mais de 10 anos. Ou seja, mais de 10 anos que ele tinha certeza de que ele iria ter o que comer. O que eu quero dizer para você com isso? Que às vezes nós se preocupa com o que nós vamos comer amanhã, depois de amanhã, porque pode acabar o alimento e agora. Mas olha a provisão de Deus. Porque Jó não tinha gado só para desfilar, para falar que ele era fazendeiro de sucesso. Não. Aqueles gado tinham um fim, tinha um propósito. Se ele ficasse com fome, quisesse comer carne, mataria um boi, colocava na churrasqueira, aí assava o boi,
comia com a sua família. Então, se ele quisesse comer um boi por dia, ele ia ter 10.000 dias aí na frente, diante dele para comer. 10.000 dias. Como eu fiz o cálculo para você, desculpa se eu estiver errado, mas dá mais de 10 anos, dá mais de 30 anos comendo. Ou seja, Deus deu uma provisão para ele que ele tinha 30 anos no futuro de provisão, que não ia acabar. Só os bois, nós não estamos nem falando do restante do ouro, da prata dele para comprar mais boi. É muita comida, não ia... Você consegue entender que Jó, ele tinha toda a provisão na vida dele. Não estou entrando em detalhes da vida dele, do que aconteceu com ele, mas a provisão de Deus que entrou na vida dele. Pode entrar na sua também. Às vezes você já come bem, você já bebe bem, já veste bem. Mas tem alguma área que Deus precisa adentrar com a provisão. E ele não entra com pouco. Ele entra com muito. As janelas do céu, como está em Malaquias 10:10, que ele abre para a sua vida. Não é para você ficar mendigando, não. Não é para você ficar pedindo emprestado. Não é para você ficar se sentindo vazio. Sentindo que, eu tenho pouco. Sentimento de escassez. Olha só o que eu tenho tão pouco. Tenho só essa casinha, tenho só esse pouquinho aqui. Não. Porque esse pouco aí não veio... Pode ser uma bênção de Deus na sua vida, eu não quero dizer para você negar. Porque mesmo no pouco, se você for fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Só que o que eu quero te dizer, que quando Deus entra com a provisão, quando Deus entra com a bênção maior, não é pouco não. Quando Deus entra com força, quando Deus coloca ali a bênção dele, é para encher, é para transbordar. Unge minha cabeça e o meu cálice transborda. Ou seja, não é pouco, é uma coisa muita, uma coisa forte, poderosa, que muda uma história, muda uma vida inteira. Aí você fica pensando que, será que as bênçãos de Deus acabam? Será que as bênçãos do Senhor têm fim? Te digo nessa noite que não. Ele abençoou tantos do Antigo Testamento, abençoa os do Novo. E ele não vai parar, ele não vai acabar. As bênçãos de Deus são infinitas, são ilimitadas. Essas são as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Não é para você ficar triste, para você ficar sozinha, solitária, abatida, ferida, não. É esse Deus que nós temos, que é um Deus maravilhoso, que vai lá onde você está, você que se sente perdida, se sente triste, depressiva, você que acha que ninguém vai lhe dar bola, que ninguém vai falar com você, seja porque você está doente, seja porque você tem uma deficiência física, mental. Aí você acha que ninguém mais te ama quando Deus te ama. E aí te chama para a luz, para te dar salvação, para te dar amor, para te dar carinho. Continuando aqui, pastor, e qual é a terceira? Qual é a terceira coisa que não volta? Quando você lança, é o quê? Uma palavra dita. Uma vez que você fala, ela pode ferir corações, começar a guerra, brigas, discussões. Vamos continuar a leitura para você continuar entendendo o poder da palavra. E diz assim: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Ou seja, já tem uma condição aqui, que se tu pensar no que tu vai falar, ela se torna perfeito varão. Varão perfeito, homem de Deus, uma mulher de Deus perfeita. Capaz de refrear também todo o corpo, então ele já dá aqui uma luz. Se tu consegue refrear tua língua, tu também consegue refrear teu corpo. Significa que se tu consegue controlar a tua língua, tua boca, na verdade a língua, naquilo que tu fala, consegue também controlar o corpo. Tá falando aqui de quê? Domínio próprio. Tu vai se dominar. Aí ele continua dizendo: ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. O que isso significa? Não sei se você já viu um cavalo. Quando tem uma pessoa cavalgando no cavalo,
Geralmente aquela corda que a pessoa que está cavalgando segura, essa corda ela vai estar ligada à boca do cavalo. Tanto que quando a pessoa que está cavalgando ele quer parar e frear, ele puxa a corda e dá meio que uma puxada na corda para trás, e o cavalo que está aquilo na boca ele faz meio que assim, ó. Puxa assim a boca, o pescoço para trás, porque aquilo lá é usado para frear, e coloca na boca do cavalo para frear ele. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também dirigimos o corpo inteiro. E quer dizer que se tu freia, coloca aquela corda na boca do cavalo e puxa, tu consegue frear o corpo todo do cavalo. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Talvez você não saiba o que é leme. É uma estrutura que pode ser quadrada ou retangular, bem pequena, e ela fica geralmente no fundo, no final do navio, na parte de trás. E é um leme que quando aquele que está dirigindo o navio, né, aquele que está pelejando, navegando no navio, e ele vira aquele mastro, acredito que o nome seja mastro, que é como o volante de um carro. Quando ele gira aquilo, seja para a direita ou para a esquerda, aí o leme corresponde. Se não estou enganado agora, é no sentido contrário, ou seja, se o chefe ali que está navegando, dirigindo, coordenando o navio, se ele virar para a esquerda, o leme tende a virar a sua parte traseira na posição oposta. Não tenho certeza agora, mas enfim. Quando aquele leme é movido, devido ao chefe do navio virar um mastro, aquele leme começa a dividir, começa a meio que cortar as águas, e isso direciona todo um navio para onde o navio vai. Ou seja, está dizendo que uma coisa bem pequena, que é pequena, consegue coordenar uma coisa que é grande, que é gigante. Já viu um navio enorme, com um leme bem pequeno. Entende que uma coisa pequena pode coordenar uma coisa maior. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Assim também a língua, pequeno órgão, a nossa língua que é bem pequena, se gaba de grandes coisas. Então, uma língua que é pequena pode se gabar de grandes coisas porque o ser humano ele pode ter muitos feitos. O ser humano pode ser bom, ter sucesso, mas dependendo de como nós falamos, aquilo pode ser mal visto também. Porque no caso, se gabar, se vangloriar, imagine comigo, uma pessoa que vai se colocar acima de Deus. Existe agora, se me recordo bem, o Herodes, lá em Roma, e ele foi falar alguma coisa, o rei Herodes foi falar alguma coisa, e as pessoas, o povo começou a dizer, olha, vamos adorá-lo como Deus, porque o que ele fala não é coisa normal, comum de homem, mas é coisa de deuses. E aí o rei Herodes, por não dar glória a Deus, por ele não se diminuir e dar glória ao Senhor para dizer, não, eu não sou Deus, não, eu não sou Deus. Deus é aquele que está no céu, no terceiro céu, que é o Senhor dos senhores, o Rei da glória. Ao invés de fazer isso, ele não fez. Aí o que aconteceu? Ele morreu. Porque também, de alguma forma, ele aceitou isso para a vida dele. De alguma forma, ele pôde ter gostado daquilo. Não deu glória a Deus, não retirou a glória que era de Deus que estava vindo para ele. O que isso significa? Que às vezes, pelos nossos lábios, nós podemos falar muitas coisas. Ah, eu sou maior que Deus, eu sou melhor no esporte, eu sou o melhor jogador do mundo,
eu sou fenomenal, eu sou grandioso, eu sou magnífico, eu sou mais bonito, mais belo, mais forte, sou mais sensacional. Ou seja, se gaba de grandes feitos. Uma pequena parte do teu corpo, que é a tua língua, pode ficar se gabando, eu sou o melhor, eu sou tal. Ninguém é mais forte do que eu sou sensacional, poderoso, magnífico, eu sou o rei da terra, o rei do mundo. Pode ter pessoas que pensam assim, né? Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Lembra que Jesus Cristo ele falou o seguinte? A comida, porque na época lá os fariseus, os saduceus e também alguns outros escribas, eles ficavam importunando o Senhor Jesus Cristo para saber o que ele falava da Bíblia Sagrada. Porque Jesus é uma autoridade máxima e eles iam lá, os religiosos da época, para ficar questionando ele. E numa dessas vezes, dessas circunstâncias, ele falou o seguinte: não é o alimento, porque perguntaram por que os discípulos de Jesus não lavavam a mão, tudo mais, para poder comer. Aí Jesus falou o seguinte: porque eles tinham uma tradição de lavar os objetos, de lavar a mão e tudo mais antes de comer. E Jesus foi lá e falou assim: olha, não é o não lavar as mãos que contamina o ser humano. Não é o que tu come, não é o que entra pela sua boca que você come. Não é isso que contamina, não. E ele falou, então o que é que contamina? É o que sai da boca de vocês. Por que que é o que sai da boca de vocês? Porque tudo isso vem do coração. Então o que ele quis dizer? Que essas coisas que eles falam contamina porque sai do coração. Isso sim contamina um homem. Se tu falar coisas feias, coisas rudes, coisas erradas, isso vai te contaminar, isso pode fazer mal. Tu pode se sentir doente, pode se sentir triste, depressivo, com desânimo, com depressão. Isso também pode estar ligado ao que a pessoa fala. Às vezes, de tanto julgar os outros, de tanto apontar o dedo, de falar tanto mal para as outras pessoas, você pode não perceber que isso está causando mal para você mesmo. Porque a pessoa que você tanto joga praga, que você tanto fala as coisas erradas, coisas horríveis, ela pode ter Deus na vida dela, ela pode ser uma mulher, um homem de oração, tá protegida pelo Senhor, ou seja, tuas palavras não chegam nem perto de feri-las, mas na verdade pode estar ferindo você que está falando. Esse é um ponto também para que nós possamos refletir. Nas nossas palavras está saindo vida ou morte, que é o que ele vai dizer posteriormente. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, porque se um presidente de um país arrumar briga com outro, pode acontecer o quê? Uma guerra. Se acontecer uma guerra, ainda mais se for a nível de guerra nuclear, com bombas atômicas, vai devastar a humanidade toda. E tudo isso pode se iniciar com o quê? Com uma discussão. Porque não vigiou o que falou, não pensou antes de dizer. Por exemplo, agora eu vi uma notícia recentemente da esposa do Lula, se não me falha a memória. E ela foi lá nos Estados Unidos, porque como primeira-dama ela também é representante do presidente da República, que ele tem o quê? O dever de assumir posições ou de agir num caráter e no sentido diplomático, que é de fazer alianças, que é de ver acordos com outros países. E aí ela estava lá nos Estados Unidos e mandou, se não me falha a memória agora, o Elon Musk e tomar naquele lugar. Ou seja, fez uma ofensa para a pessoa. Independente das questões políticas, e por ser o país dele, o país natal dele, se não me falha a memória, ele é dos Estados Unidos. Ou seja, uma palavra que ela lançou para ele
poderia causar muitas discussões, poderia causar muitas brigas. Imagina um presidente falar outra coisa para outro, que também envolve muitas brigas. Isso poderia entrar e colapsar o governo, o sistema, e começar a criar guerras que poderiam trazer fim à humanidade, por causa da palavra. Você, eu, nós sabemos que se você for educado com uma pessoa, nas situações normais, se você for educado com alguém, ela também vai ser. Se você der um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, o esperado, né, o normal, porque hoje em dia as coisas estão muito caóticas. Hoje em dia, se tu for falar com alguém, às vezes tu nem faz nada ou tu não fez nada, mas a outra pessoa pode estar tão atribulada, às vezes até endemoniada, que o diabo fica rondando a vida da pessoa, porque ele quer tragar nossas almas. E tem algumas pessoas que o diabo consegue manipular. E vem e esfaqueia, e mata, e rouba, e dá tiro. Sem motivo aparente. Ou seja, que não é normal, que isso daí não deveria existir. Na verdade, não deveria ser motivo, nada deveria motivar alguém a fazer isso. Nada deveria ser usado como argumento para matar, assassinar outra pessoa. Porque é um dos mandamentos de Deus, está no Antigo Testamento. Jesus cumpriu, veio com um novo testamento, mas ainda assim, se tu é um homem de Deus, a própria Escritura ela vai estar no teu coração. Não mais pelo teu próprio esforço, que já é outro assunto que o apóstolo Paulo ele diz sobre tentar cumprir a lei, e só de tentar cumprir ele falha, porque ninguém consegue cumprir a lei. Mas o Espírito Santo vem nos nossos corações para trazer a lei e deixar guardada nos nossos corações. Algumas pessoas questionam se a gente tem que seguir ou não o Antigo Testamento, que está lá na lei. Verdade que a lei ela não vai te salvar, mas a lei ela ainda é santa, ainda é a opinião, ainda é a vontade de Deus ali escrita. Não só as 10 que estão na tábua, nas 2 tábuas de pedra, foram guardadas na Arca da Aliança, mas também as outras foram escritas somente pergaminhos, só 10 foram escritos nas tábuas, pelo próprio dedo de Deus, que foi lá no Monte Sinai, quando Moisés subiu para falar com o Senhor. Também é outro estudo que diferencia o Monte Sinai do Monte Sião. Monte Sinai, onde foi entregado a graça, e ali, por conta de não seguir a lei, muitas pessoas foram mortas. Tem o Monte Sião, que é o Monte da Graça. Monte Sião, que com a graça de Deus tem o batismo com o Espírito Santo, onde muitas pessoas são salvas. Então também são esses ensinos que existem dentro da Bíblia. Não é o Monte Sinai, que tem alusão ali à lei, Monte Sião, que é a graça. Então são muitos entendimentos, são muitos, não diria mistério para você, mas são entendimentos que quando você entende a Bíblia, as coisas começam a ficar mais esclarecidas. Então a gente deve cumprir ou não. Para a salvação, ela não tem força. Até porque tu não iria conseguir ser salvo por ela, porque tu não iria conseguir cumprir com tudo que está ali. Não podia errar em nada, não podia falhar em nada. Se tu errasse, já estaria condenado. E se tu falhar em uma coisa, tu estaria descumprindo todas as outras. Então não é só tu cumprir uma, tu tinha que cumprir todas, um conjunto de leis. Mas no Novo Testamento, quando tu é salvo pela graça e não pelas obras, não significa que tu não vai seguir elas, não mais para ser salvo, porque na verdade ela não salva, tu não vai seguir elas para ser salvo. Mas tu vai demonstrar que tu é salvo quando tu passa a respeitá-las, a viver de acordo com elas. Também é outro ensino, que significa o quê? Quando tu é salvo, uma das formas de saber se tu foi salvo ou não, se tu foi transformado pelo Espírito Santo, é tu cumprir com essas leis, mas não é mais com tua vontade, não é porque tu quer cumprir com elas, mas porque é natural nosso. Nós nos tornamos nova criatura, nascidos do Espírito Santo. Ou seja, já é natural nós cumprirmos com essa lei. Já é natural nosso, da nossa conduta,
do nosso caráter, da nossa personalidade. Então isso já é um outro assunto de transformação. Então ele continua dizendo: como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então a gente estava meditando, lendo aqui em Tiago, e ele conclui que da mesma fonte não pode haver uma água doce e uma água amargosa, uma água suja, amarga. Ou é uma fonte de água limpa, água doce, vai trazer saúde, ou uma água amarga, que não é saudável, que vai prejudicar as pessoas. Isso aí está falando da nossa língua. Ou seja, as nossas palavras, elas passam a ter poder. Então, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, são muitos entendimentos bíblicos que nós podemos ter que, se você não estudar a Bíblia, se você não tiver o hábito de ler, de leitura, ou fazer um curso, uma escola bíblica de teologia e ir no Instituto Teológico, aprender, poder estudar, são coisas que vão ficar batidas, que você não vai conseguir compreender. Estar falando do sacrifício do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Quando ele morreu lá naquela cruz, e eu entrei falando do Antigo Testamento, que os sacrifícios que os sumos sacerdotes faziam, eles só cobriam o pecado, eles não retiravam. E quando ele morre lá na cruz do Calvário, que é o sacrifício definitivo, que é o que Hebreus explica, ele não cobre pecados, ele retira. Significa que teus pecados já são retirados, eles não existem mais aos olhos do Senhor. Amém, irmão? Você consegue compreender o quão glorioso é isso? Dê um glória a Deus se você se sentiu tocado por essa palavra maravilhosa, porque teus pecados são retirados. Jesus já carregou lá na cruz do Calvário, você não precisa mais se sentir humilhado, escravo, sujo. Não. Ele te renova, ele te lava. E aí você se torna novo. Novo para o Senhor. Estava falando do sacerdócio levítico, que hoje em dia não existem mais porque já foi extinguido. Jesus Cristo da tribo de Judá. E aí o que acontece? Aquele sacerdócio já não existe mais, porque o de Jesus é um único só. E já é superior a todos os outros. Tanto que ele é o nosso pastor e bispo, sumo sacerdote das nossas almas. Porque só ele já é suficiente, não precisa de outros. Existe um ensino que ele disse que quando ele se assenta à direita de Deus Pai, o assentar dele, de tomar seu assento, de se sentar, significa o quê? Que a obra dele foi concluída. Que ele está sentado porque ele já concluiu o que ele tinha para fazer. Ele não está descansando para depois voltar a fazer de novo, continuar de onde ele parou, não. Ele fez uma só vez. O sumo sacerdote do templo levítico, do sacerdócio levítico, ele adentrava no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, fazia o sacrifício dos animais, ele expiava o sangue 7 vezes ali diante da Arca da Aliança e também no propiciatório. Jesus Cristo ele não entrou em um templo físico como o sumo sacerdote da antiga aliança no Antigo Testamento, não. O sumo sacerdote entrava em um templo físico aqui na terra, fazia a expiação de um boi, de um cordeiro que ele matava ali, assassinava, pegava o sangue para ir expiar lá, expiar, jogar adiante, jogar na frente dele, aqui na terra.
num templo físico. Jesus Cristo, quando ele vem, ele não entra num templo físico. Ele adentra num quesito espiritual. Ele adentra no Santo dos Santos, lá onde Deus habita, lá no terceiro céu, lá onde está o trono do Senhor, porque a Arca da Aliança simbolizava a presença divina do Senhor. Ou seja, ele foi lá no Santo dos Santos, diante do Senhor, de forma espiritual, que homem nenhum consegue ir até lá, porque só ele poderia, que só ele é santo, só ele é puro, só ele é glorioso o suficiente, porque nós somos todos pecadores, desde Adão e Eva, todos nós somos pecadores. E ele diz o seguinte, que ele, como nosso sumo sacerdote, adentrou no Santo dos Santos e ele aspergiu o sangue dele diante do propiciatório 7 vezes e também na tampa da Arca da Aliança. Primeiro diante, na frente da Arca da Aliança, depois no propiciatório. E ali, simbolizando que a nossa comunhão com Deus, ela podia já estar aberta, ela podia já estar disponível para nós. Nós podemos, na verdade, depois desse sacrifício, se apresentar diante do Senhor. Não mais com os nossos pecados, porque o sangue dele já nos lavou, nós já fomos perdoados. Aquele sangue significa que quando Deus olha para a gente, ele não vê mais um pecador, não vê mais uma pessoa que está ali condenada ao inferno ou algo assim, não. Jesus Cristo, ele é o segundo Adão que nos representa diante do Senhor, para que quando ele olhe para a gente, ele enxergue o sangue de Jesus, que te lava, que te cobre. E quando uma vez que ele vê o sangue de Jesus, ele já não vê mais o pecado, ele já não olha mais para o pecado. Ele já vê santidade. Ele já vê Jesus em você. É como se ele estivesse olhando para o próprio Senhor Jesus. Jesus não tem pecado, Jesus é puro, Jesus é santo, Jesus é bondoso, amoroso, Jesus é glorioso, Jesus é perfeito. E agora eu e você também somos aos olhos de Deus, porque quando ele olha para a gente, ele não vê os nossos pecados, ele não está olhando para os nossos erros, nossos defeitos, porque ele enxerga esse sangue que nos cobre. Lá no Antigo Testamento, se você for ler, na primeira Páscoa que os hebreus tiveram lá no Egito, o anjo do Senhor ia adentrar nas casas, ia matar todo mundo lá no Egito. Só que Deus falou o seguinte, olha, vocês vão comer um cordeiro, vocês vão matar um cordeiro, posteriormente comer, matar primeiro e depois comer. E esse sangue do cordeiro vocês vão colocar, aspergir lá nos umbrais da porta, dos lados e em cima. Os umbrais são as partes, as laterais da porta. Aspergir o sangue. E aí diz, onde o anjo do Senhor vê esse sangue, ali ele não vai adentrar, ele não vai entrar, e ele não vai matar quem estiver lá dentro. Porque ele vai ver o sangue do cordeiro e vai passar adiante. Aonde não tiver o sangue marcado, ele vai entrar e vai matar todo mundo, que eram os egípcios. E assim foi. Onde aquele anjo do Senhor viu o sangue do cordeiro, do qual Deus tinha mandado colocar nas portas, ali ele não entrou, ele respeitou o sangue, era uma ordem divina. Aquele que estiver com o sangue sobre as laterais em cima da porta, ele não poderia adentrar, não poderiam ser mortos ali naquele momento. Eu quero que você entenda que esse sangue daquele cordeiro, primeiro que o cordeiro já representa, já é uma alusão ao Senhor Jesus Cristo que iria vir no Novo Testamento. E esse sangue do cordeiro é o sangue que o Jesus Cristo derramou na cruz quando ele foi crucificado. E esse sangue, uma vez que te cobre, que cobre a mim, cobre a você, impede que o anjo da ira ou da condenação chegue até nós. E nem a morte, nem o diabo, nem ninguém pode tocar em você, uma vez que você é lavado e revestido com esse sangue. Dê um amém, dê um glória a Deus, porque isso é profundo, irmão. Isso são camadas do evangelho que quando você entender, você vai ver que ali tem profundidade, ali tem poder, tem unção, tem autoridade. Não é um sangue de qualquer um, não. Não foi qualquer um que morreu ali naquela cruz. Você está falando do meu Deus, é o nosso Deus, se você também crê, mas primeiro eu, porque eu defendo.
Se eu exponho o meu rosto aqui para mostrar para vocês, para falar com vocês, é porque eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Deus. Por isso, quando se levanta alguma coisa contra a minha vida, pode se levantar quem for contra esse ministério, contra esse trabalho, mas já caiu por terra, já cai por terra instantaneamente, no mesmo momento. Porque essa autoridade que Deus está conosco, é nessa autoridade que Deus nos dá. Não é para a gente ficar desprotegido, não é para a gente ficar com medo, não. É o inferno, é o diabo, é quem se levantar contra nós que tem que ficar com medo, que tem que cair de joelho em nome de Jesus. A igreja do Senhor prospera, a igreja do Senhor cresce, a igreja do Senhor só tende a ser cada vez mais bem-sucedida. Quando eu falo sucesso, não é no questão mundano, não é só dinheiro, não. Não significa mega templos, não significa dinheiro que nunca acaba de cair, não é isso, não. Mas espiritualmente nós somos fortes, espiritualmente estamos capacitados, revestidos da armadura de Deus, crendo no Evangelho do Senhor Jesus Cristo que nos alimenta, que nos norteia dia e noite. Talvez eu estou falando de alguém para agora que está andando em trevas, que está andando aí nesse mundo perdido e não sabe por quê. Você que pode achar legal ficar por aí fumando maconha, ficar por aí cheirando cocaína, sua mãe, seu pai preocupado com você, você não volta para casa, fica dias sem comer, dias na rua. Você que volta para casa, espanca, bate nos seus pais, na sua mãe, nos seus avós, nos seus tios, porque você quer roupa lavada, quer comida na mesa, quer ser mimado, não quer trabalhar, não quer mudar de vida. Às vezes a palavra de Deus é forte, às vezes a palavra de Deus é dura, porque você sabe, no fundo, que não é o certo. Eu estou te dizendo aqui como um servo de Deus que quer te apresentar a palavra de Jesus, mas tem certas coisas que quem deveria dizer não era eu, não era o pastor, não era o profeta, o apóstolo, o mestre que seja, não, nem o evangelista, mas era seu pai e sua mãe. E quando seu pai e sua mãe te falam e você não ouve, a vida ela vai te cobrar em algum momento. Não é desejando o teu mal, mas a Bíblia diz o seguinte: aquilo que a gente semeia, um dia nós vamos colher. Aquilo que a gente planta, a gente vamos colher. Se tu tá fazendo um plantio negativo, um plantio ruim para tua vida, não espere que tu venha se dar bem, não. Então, quando você quebrar a cara, quando você cair, quando você estiver na lama, aí você vai lembrar do que você plantou. Porque nós estamos aqui, como a Bíblia nos diz, andando como em dia claro. Nós não somos da noite, não. Se é na noite que se embriagam, se é na noite que fazem imoralidade, mas nós somos do dia, andamos segundo a vontade de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo falou: a luz se manifestou entre os homens, Jesus Cristo veio e se manifestou entre a humanidade. Não importa se foi há 2000 anos atrás, ele ainda é Deus. E em Provérbios diz que o princípio da sabedoria é o temor. Então, se tu não respeita a Deus, se tu não honra a Deus, então tu não é sábio, tu não tem sabedoria. Provérbio diz também que a honra não fica bem ao tolo. A honra não fica bem ao tolo, assim como a neve, ela não fica bem no sol. Por que a neve não fica bem no sol? Porque ela derrete. Ou seja, elas não são feitas para a mesma coisa. Assim a sabedoria é para o tolo. A sabedoria não veio para o tolo, não. Se você faz as coisas erradas, você bate na sua mãe, você espanca seu pai, você quer bater boca, quer discutir, sai por aí, quer fazer tatuagem em todo o teu corpo, usar piercing, quer fazer o que tu quiser, uma rebeldia. Não estou questionando o uso da tatuagem de qualquer coisa que seja, biblicamente estou te falando, para você que consegue me entender, num quesito rebeldia. Porque você vai querer ser um rebelde, um adolescente rebelde, um adolescente mimado, não quer respeitar seus pais, não quer respeitar suas mães. Então assim você não vai estar honrando a seus pais como é mandamento do Senhor, para que seus dias se prolonguem aqui na terra. Aí o que vai acontecer? Você não vai estar agradando a Deus. Como você vai ser abençoado, como a luz divina vai chegar na sua vida. Reflete um pouco, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Reflete um pouco. Às vezes seus pais trabalham, seus pais saem de manhã cedo, voltam para casa cansados, e aí você não honra isso, você não respeita, você não agradece, não tem gratidão no seu coração.
Então cuidado, talvez o caminho que você esteja seguindo com seus amigos, que te levam para balada, que te levam para festas, que vão te dar droga, que vão te oferecer bebida, que vão te oferecer bala, MD, metafetaminas, LSD, cocaína que seja, numa festa rave ou o que quer que seja, trance. E aí você vai e entrega seu corpo para as pessoas. Às vezes pode acontecer coisas terríveis nessa festa, ser estrupada, ser molestada. Você poderia evitar essas coisas. Se você sabe que vai ter confusão, não fique no meio, não fique perto. Se você sabe que nesse local é mais certo, é mais propício de acontecer coisas ruins, de coisas darem errados. Se você sabe que nesses lugares não acontece nada de bom, então não vá. Pense um pouco, tenha sabedoria. Se isso que você assiste está te prejudicando, está te causando mal, não assista mais. Às vezes nós queremos ter respostas espirituais para tudo. Tudo nós culpa o inimigo, as trevas, é a luz, é Deus e tudo mais. Mas tem coisas que a Bíblia nos ensina sobre sabedoria, para que nós possamos viver nesse mundo com sabedoria, que às vezes nós não estamos tendo. Então tem certas coisas que são espirituais, são. Nós oramos, nós clamamos, fazemos jejum, fazemos campanha com o Senhor. Tudo isso nós fazemos para quê? Para que no mundo espiritual a resposta venha, para que o inimigo caia. Tanto que a palavra de Deus diz o seguinte: a nossa guerra não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades que dominam nas regiões celestiais. Ou seja, que algumas coisas são dominadas pelo demônio, pelo diabo. Mas não significa que eles vão reinar de qualquer forma, de qualquer jeito. Podem reinar na vida dos outros, como eu já falei aqui no vídeo anterior. Mas quem tem Jesus na sua vida, quem tem a unção do Espírito Santo, a autoridade do Senhor, não deixa o diabo, o inimigo, reinar nas nossas vidas, não. É no momento que nós usamos a nossa autoridade, que vem do nome de Jesus, eu repreendo. Caia por terra em nome de Jesus. Essa palavra profetizada contra a minha vida, contra a minha casa, eu repreendo, eu nego. Já caiu por terra em nome de Jesus. Veio por um caminho, o inimigo, esse mal, vai voltar por 7 caminhos. Desordenado, com medo, que quer que seja. Porque você sabe que os demônios têm medo de Deus? Eles tremem de medo, porque eles sabem que Deus é um só. Deus Pai, Filho, Jesus Cristo e Espírito Santo. Os 3 são um só. E os demônios, principado, potestade, têm medo disso e tremem de medo. É eles que tremem de medo, não somos nós. Porque nós estamos seguindo a palavra de Deus. E eu digo uma certeza para você: se o dia que você estiver seguindo essa palavra, a palavra de Deus, e Deus não for contigo, Deus não te proteger, Deus não te abençoar, meu irmão, seria uma catástrofe, seria o fim de tudo. Essa palavra, a Bíblia de Deus, ela nunca deixou ninguém desamparado, nunca. Ela é inerrante, eficaz, eterna. Então, se tu depositar a tua fé nela, meu amigo, ninguém vai te parar. Deus vai ser contigo em qualquer guerra, em qualquer batalha, qualquer situação. Não ache que nesse momento agora, porque você se sente o dono do mundo, porque você dorme com vários homens, com várias mulheres que você quiser, porque você vive no mundo da prostituição, porque você pega quem você quiser e fica se prostituindo junto, porque você tem dinheiro para gastar, porque você vive nas festas, porque usa drogas, porque você seduz tal homem, tal mulher, do jeito que você quer, como você quer, e vive essa vida assim. Não ache que o seu futuro vai ser muito bom, não. Porque a Bíblia Sagrada, ela vai dizer sobre o inferno. Pessoas que vão ser lançadas no inferno. Pessoas que não se voltaram para Deus, não reconheceram que suas obras eram más. Porque amaram mais as trevas, mais o mundo do que a luz, que é Jesus. Pode crer, irmãos, que tem pessoas aqui
segundo a Bíblia Sagrada, que diz o seguinte: algumas pessoas não se aproximam da luz, que é Deus, não se aproximam de Deus, por quê? Para que suas obras não sejam reprovadas, porque eles sabem que no momento que eles se aproximarem de Deus, eles sabem que o que eles estão fazendo é errado. O ponto aqui não é só estar fazendo errado, é não se arrepender. Então, em algum momento é necessário que nós compreendamos isso. Em algum momento é necessário que nós venha compreender todas essas coisas que nos rodeiam. Alguns podem achar que é só lição de moral. Alguns podem achar que é uma chatice. Lá vem o pastor falar de novo da Bíblia. Lá vem o pastor falar de novo de Deus. Tudo bem, você tem umas coisas de não ouvir. Mas eu sei que as coisas boas que estão na Bíblia, que eu vou colher. Que eu vou ter na minha vida. Você que me ouve e que me acompanha, que segue, que serve a Deus, você também vai colher. Mas aquele que não, aquele vai chegar o dia que Deus vai prestar contas junto com ele, que ele vai prestar contas diante de Deus, e ele vai ser lançado no lago de fogo. É uma escolha que nós fazemos. Nós não estamos aqui para condenar ninguém. A guerra não é contra a carne nem contra sangue. E nós não temos o dever, nós não temos o direito de julgar as pessoas. Não é esse o nosso papel como cristão. Nosso papel como cristão, existe esse um julgamento que o cristão faz, mas é qual? É o caminho. É aquilo que a pessoa faz de errado, que nós sabemos que é errado. Isso nós julga. Se uma pessoa comete o ato da prostituição, do roubo, do que quer que seja, a nossa condenação é no ato. Eu condeno, eu sei que a prostituição é errada, que é pecado. Eu condeno e sei que o assalto, o roubo, o furto é errado. Não condeno o pecador. Por quê? Jesus, ele ama o pecador, mas ele odeia, abomina o pecado. Então tem essa distinção. O cristão, ele não odeia o pecador, as pessoas, como se ele fosse perfeito. Nada disso. Não é porque o sangue de Jesus nos cobre, nos lava, que nós vamos começar a julgar as pessoas. Não, nós julgamos os atos, aqueles caminhos que elas seguem, porque isso nós já sabemos que é errado. Aquilo nós julgamos, porque é errado. Agora o pecador não. Por isso que pessoas como eu ou tantas outras pessoas se dedicam ao ministério para pregar, para levar salvação, como eu que estou fazendo esse vídeo para vocês, ou nas igrejas, outros tipos de ministérios, que é justamente para levar o Evangelho de Jesus ao pecador. Mas no momento que nós estamos falando de pecado, aí nós já se afasta. Por quê? Porque nós não devemos nos assentar na mesa dos escarnecedores. É até importante vocês lerem junto comigo. Abram suas Bíblias junto comigo em Salmos. Salmos capítulo 1, no versículo 1. E diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Você acompanhou junto comigo? Ou seja, existem dois caminhos. E ele fala do justo e do ímpio. O justo que obedece, que conhece, crê na palavra de Deus, tem um ímpio. Pode não conhecer e erra.
ou pode conhecer e erra do mesmo jeito. Mas o fim é diferente. O justo é abençoado, o justo é o trigo, o justo vai ser levado ao celeiro do Senhor, que é a Nova Jerusalém, nossa nova e futura morada. Vai ser salvo, vai ser abençoado. O ímpio vai morrer. Perecer é morrer. Não é só nessa vida não, mas é também ir para o inferno. E ser lançado num lago de fogo. Para quem não sabe, o inferno é uma coisa, lago de fogo é outra. O inferno vai ser lançado no lago de fogo. O inferno vai ser colocado no lago de fogo. São duas coisas diferentes. O inferno, ele também tem um paralelo com o seio de Abraão, que é quando as pessoas morrem, elas não vão direto para o lago de fogo e nem direto para Nova Jerusalém. Elas ficam esperando. Ou tu espera no inferno, ou tu espera no seio de Abraão. Se tu for justo no seio de Abraão, se for ímpio no lago de fogo, no inferno. Só que se tu morreu e foi para o inferno, já era, acabou. Não vai ter segunda chance. Tua chance é agora, de aceitar Jesus hoje, agora, nesse momento. Não é amanhã, não é quando tu morrer. A vida não é como um videogame, não é como um jogo que quando tu morrer, aí tu vai ter vida extra. Não é assim. Quando tu morrer, acabou. A Bíblia, eu tô te dando a luz da Bíblia, o que diz. Ou tu vai pro inferno, ou tu vai pro seio de Abraão, um dos dois. Aí depois os que estavam no seio de Abraão vão para Nova Jerusalém, e os que estavam no inferno vão ser lançados no lago de fogo. E lá vai ter choro, ranger de dente, o bicho não morre, falando de pragas, de germes, de bactéria. Então é uma escolha. E você pode fazer essa escolha hoje, pode fazer essa escolha agora. Irmãos, eu vou concluir esse vídeo. Tinha muito mais coisas para mim falar aqui junto com vocês. Mas esse vídeo já está muito extenso. Eu quero que você entenda que quando eu comecei a fazer esses vídeos, eu recebi um direcionamento do Senhor. Eu não só comecei a fazer por vontade própria. Eu falei com o Senhor, Senhor, me diga uma coisa que eu posso fazer, que esteja a meu alcance, para fazer e cumprir com a tua vontade e com a tua obra. Então ele me revelou, Davidson, meu filho, já que tu consegue falar bem, já que tu tem conhecimento bíblico, tem uma boa oratória, não tem vergonha nem medo de se expressar, façam vídeos, ponha na internet. Você sabe que vídeo na internet tem poder de circulação. Leve uma mensagem, leve uma palavra para essas pessoas. E essas pessoas serão alcançadas, essas pessoas terão vidas transformadas. E assim, meus irmãos, eu fiz. E digo mais, tem um testemunho muito bonito, muito forte para dizer para vocês. Que também o que me inspirou foi um amigo. Eu tinha um amigo, ainda tem, que ele está vivo, que ele queria muito voltar para a presença do Senhor. E queria muito voltar para a presença de Deus. Só que ele falou que não tinha força. Ele falou que sempre que ele tentava, ele caía. E precisava de alguém que desse uma força, um incentivo, um apoio. Foi que eu cheguei na vida desse irmão, falei com ele, preguei o evangelho. Ele falou que foi como se Deus tivesse me enviado para falar com ele. E eu sei que isso é verdade. Sabe por que eu sei, irmãos? Porque quando você começa a se santificar, você deixa as coisas do mundo de lado, deixa de assistir televisão, para de estar navegando nas redes sociais todo o tempo, medita na palavra do Senhor, começa a estar em oração, aí você começa a ver que o mundo espiritual ele é muito real. Você começa a enxergar e ver coisas que antes você não via, que antes você não conseguia. Por quê? Porque as distrações estão tomando conta da sua vida. Você já não consegue mais ver as coisas de Deus, porque seus olhos, sua mente está focada em tudo quanto é coisa, menos no Senhor. Aí quando você vai ler a palavra de Deus e medita em questões profundas espirituais, aí quando alguém vai falar com você, aí você sente uma energia, aí você sente o Espírito Santo por perto, aí você entende que é real, que é verdadeiro.
Às vezes você pode pensar assim, nossa, aquele pastor, caramba, aquele pastor é tão ungido, aquele pastor é tão forte na pregação. Ah, aqueles os ministros de louvores, que eu já falei com vocês que não são levitas, de fato. Eles não são levitas porque não são do sacerdócio levítico mais. E diz o seguinte, nossa, como a unção neles é tão grande, tão poderosa. Ah, como eu queria ser tão usado, eu queria ser tão cheio como eles. E aí você não percebe que para eles estarem nesse nível de santidade, eles abdicam, eles abrem mão de muitas coisas. De televisão, de internet, de coisas mundanas, de festas, de baladas, de amigos, de amizade, que não levam ninguém a lugar nenhum. Aí o que eles escolhem? Deus, a Bíblia, a igreja, a obra do Senhor, santificação, jejum, oração, meditação, naquilo que, não só no que leem, mas também no que o Senhor quer falar para eles, para a sua vida. Ou seja, tem um preço que a gente paga. E quando você está cheio, quando você está se santificando para o Senhor, aí você consegue perceber quando as pessoas estão fracas. Porque você vai estar tão cheio que aí você vai reconhecer quando uma pessoa estiver caída. Aí o que você vai fazer como um bom cristão? Você vai lá e vai ajudar. Vai chegar, meu irmão, minha irmã, eu vim aqui em nome de Jesus para te trazer apoio, para te tirar desse chão. Para você que está aí nesse momento, eu creio que não mais porque Deus já operou na sua vida. Mas para as pessoas que estavam depressivas, tristes, precisando de luz, aí Jesus chega, o Espírito Santo chega, se apresenta, e aí tudo muda, e tudo se transforma. A pessoa se torna nova criatura, se torna tudo, é feito tudo novo. A pessoa tem mais ânimo, a pessoa vai na igreja, começa a pegar firme na obra, começa a louvar, pregar, conhece da palavra, se envolve cada vez mais. Quando vê, aquilo que tu sonhava ser e fazer, já é tu que tá fazendo. Aí tu vai lembrar de quando tu estava caído. Aí quando tu vê alguém caído e tu estiver cheio, aí tu vai dizer, eu já tive ali naquela posição. Aí tu vai julgar? Tu vai condenar? Não. Tu vai tacar pedra? Não. Porque um dia não tacaram pedra em ti, um dia não te condenaram, um dia não te julgaram. Aí o que tu vai fazer? Tu vai lá, meu irmão, minha irmã, deixa eu te ajudar. Porque eu já estive nessa posição. Eu já passei por isso. Deixa eu te mostrar como eu consegui. À luz do quê? Da Bíblia, da Palavra de Deus. Que é ela que nos salva, ela que nos conforta, ela que nos consola. Nosso alimento diário, dia e de noite. Então, meu irmão, minha irmã, eu finalizo por aqui. Desejo para vocês uma ótima noite. Vou fazer uma oração breve para vocês, porque eu creio que esse momento já foi abençoado pelo Senhor. Desculpe se eu não me aprofundei em muitos pontos aqui, porque são muitos. Mas dentro do que eu te falei, foi só para que tu visse para que tu olhasse como que a Bíblia ela é cheia de conteúdo, como ela é cheia de coisas de questões para te estudar, para te aprender. E isso nos edifica, isso nos deixa forte. Não fique por aí buscando falsos mestres, falsas doutrinas. Se você sabe que não está de acordo com a palavra de Deus, não fique escutando essas pessoas falarem. Porque daí sua vida não vai ser mudada. Estou te falando como alguém que é batizado com o Espírito Santo, que tem um chamado. Eu posso não ser o mais perfeito, não posso ser o melhor do mundo para pregar, para falar com você, mas também não sou o pior. E aí Deus me ungiu, Deus me consagrou para me levar o evangelho para você. Então tem pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo. Tem pessoas que vão se colocar na posição de líder, mas que elas não estão aptas. Não fique dando ouvidos a tudo que você ouve. Não fique guardando coisas que não vêm de Deus na sua vida. Não. Vá na palavra. Se você tiver com dúvida, vá na palavra, vá na Bíblia. Pastor, pregador, profeta falou alguma coisa, eu vi aquilo na internet, será que é verdade? Vai na Bíblia. O que a Bíblia diz? Faça seu próprio diálogo, faça a sua própria análise.
Você, o que a Bíblia te diz? O que você acha? Porque às vezes nós estamos tão preocupados com a opinião do teólogo, do mestre, do profeta. O que o profeta quer falar? O que o profeta está dizendo? Mas antes de tu querer saber a opinião dos outros, por que tu também não busca a tua opinião, a tua visão em relação àquilo? Não deixa as pessoas ficarem te manipulando, não deixa as pessoas ficarem querendo fazer a tua cabeça. Muito pelo contrário, vá na Bíblia Sagrada, o que ela quer dizer. Ah, não entendi, mas continua lendo. Pode ser que tu não entenda um ponto específico agora, mas conforme tu for fazendo a leitura, as coisas podem se abrir. Talvez tu não consiga logo de cara, no primeiro momento, dizer com questões profundas o que significa, o que quer dizer. Mas no mínimo tu vai ter alguma noção. No mínimo. Qual a noção mais clara que dá para ter da Bíblia, Davis? Pastor, qual é a coisa mais clara que nós podemos ter na Bíblia? É que fala de um Deus. Gênesis 1, tu já vai perceber. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tu já vai saber, olha, então existe um Deus, né? Aí, quem é esse Deus? Aí tu vai descobrir conforme tu lê. Então, é isso que eu queria deixar para vocês, que se não for para mudar a sua vida, se não for para transformar a sua vida, então, meu irmão, minha irmã, jamais valerá a pena. Aleluia. Feche seus olhos, faça essa oração junto comigo. Pai Celestial, te agradeço, Senhor, por esse momento, por essa palavra, por tudo que aqui foi apresentado. Te apresento a vida do meu irmão, da minha irmã, que esteve aqui até esse momento comigo, assistindo esse vídeo, assistindo essa palestra, essa pregação. E creio, Senhor, que ela não irá sair daqui, não irá sair, Pai amado, desse vídeo, sem a Tua bênção, sem a Tua glória, porque eu creio que o Senhor já entrou na vida dela. Eu creio, Senhor, que o Senhor já operou, que o Senhor já agiu, que o Senhor já consolou, que o Senhor já deu amor, carinho, entendimento, sabedoria, clareza para essa pessoa. Pai, em nome de Jesus, agora eu peço somente que essa pessoa tenha uma ótima noite, maravilhosa de sono, um dia abençoado. Aquele que vai dormir, ou aquele que vai sair para o trabalho, que vai estudar, que sejam abençoados, protegidos, guardados pelo Senhor, e que eles só tendem a crescer, Senhor, na Tua presença. Que eles venham ser homens e mulheres cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito, Senhor. Abençoa-os com dons, Senhor, com talentos ministeriais, com dons ministeriais e talentos maravilhosos, para agir na Tua casa, na igreja, onde quer que for, levando o Teu Evangelho para mais e mais pessoas, Senhor. Fazendo com que Teu nome venha a ser reconhecido e engrandecido em todos os países dessa terra. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que Teu nome venha a ser engrandecido na boca de cada um que me assiste, dos que me acompanham. Que no seu lar, na sua casa, Senhor, todos venham amar, honrar, ter temor ao Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor venha a ser Senhor, Pai, da vida deles, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Pai, eu declaro agora vida em abundância na vida de cada um. Não mais vida de pecado, não mais vida mundana, Senhor, mas vida em santidade. Vida gloriosa, Senhor, que o Senhor nos dá, que o Senhor nos abençoa, com Tua luz, com Teu amor, com Teu poder. E eu só quero, nesse momento, engrandecer Teu santo nome, dizer que toda honra e toda glória é para Ti, meu Pai. Porque só o Senhor tem todo o poder, toda a honra, toda a glória diante de Ti, sob Teu domínio. E nós, Pai, viemos do pó e ao pó nós voltaremos. O Espírito que está sobre nós, Pai, aquele sopro, o fôlego de vida que o Senhor deu em nossas narinas, esse Espírito que nos dá vida, que nos sustenta, que um dia, Pai amado, irá voltar para Ti, Teu Espírito que é Teu, mas a nossa alma, Pai amado, ela irá ter que ir para algum lugar. Que o Senhor venha nos guiar, Senhor, para que nossa alma venha estar salva nos seios de Abraão, para quem morrer antes da Tua vinda, e, Pai amado, que venha ser lançado na Nova Jerusalém, que venhamos estar todos juntos convivendo em comunhão contigo, em alegria, em paz e harmonia.
Guia nossos passos para que nós possamos todos os dias estar diante de Ti, da Tua presença, fazendo o que é certo e o que Te agrada. Que nossa vida esteja sempre, Senhor, repleta de bênçãos, de unção maravilhosa, gostosa sobre nossas vidas. E que isso seja para a Tua glória, Senhor. Que tudo aquilo, todos os trabalhos de nossas mãos venham ser feitos em conjunto com o Senhor e para o Senhor. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome do amado, nosso Senhor, glorioso, magnífico Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, que o amor do Senhor Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, a doce e santa comunhão, consolação do Espírito Santo, seja convosco, com todos vocês da sua casa, sua família, amiga e vizinhança, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.